Pessoal, eu dei o start na gravação, tá? Da web aula ao vivo de hoje. É, Antes da gente iniciar a aula propriamente dita, eu vou compartilhar com vocês o vídeo sobre as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Sobre comportamento aí que a gente deve seguir. É sempre bom a gente estar relembrando isso, tá, pessoal? Deixa eu colocar a animação aqui, já inclui o som. E aí, depois do anúncio, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. Esse é o momento de vocês agora. Deixa eu compartilhar a sala aqui. Eu sei que, né, vocês, é, quase que a maioria dessa turma, eu lembro quando eu fui aí, eles trabalham aí, né, em plantão, né, com a Equatorial, tá? E também é por isso que a gente colocou. Eu tô vendo que vocês têm alguns horários, segunda, né, quarta, terça, na maioria das vezes segunda e terça, que é o momento presencial. Assim, é importante, sim, importante, né, fundamental, extremamente importante o momento presencial, porque cada momento presencial que você falta, você vai perdendo pontuação. Lembrando que o somatório de todos dá 51 pontos, tá, pessoal? Então, não se esqueça disso. É, E agora vamos recapitular. A gente chegou até a aula 5, né? A gente tá gravando agora a aula 6. E ao longo do curso, né, a primeira aula inaugural foi falando sobre a nomenclatura, tá? E como que com essa nomenclatura você conseguiria simular alguns circuitos. Já na aula 2 a gente já fez a análise da atividade um, tá? Eu vi que alguns já enviaram. Na aula 3 análise da atividade 2. E na 4 a gente falou sobre a teoria, né, mais aprofundado, que a gente já começou com aprendendo já de cara a nomenclatura, como que mexe no software, né, no Fluidsim, pneumática, no Fluidsim hidráulica. Depois a gente já para garantir, né, o entendimento aí, a gente já fez a análise das duas atividades, tá? Daí nessa aula aqui eu reservei para a gente falar sobre a teoria pneumática, até deu exemplo aí, né? A pneumática não, da hidráulica, desculpa. Dei até o exemplo aí do caminhão de linha viva, né? Na aula passada já foi a vez aí da teoria pneumática. Eu mostrei algumas simulações e nos restam agora, assim, quanto à teoria, a gente está tranquilo, né? Assim, e porque acredite, viu, você aplicando ela na atividade, a gente aprende mais do que ficar só lendo ou só assistindo a aula, né? A gente fazendo atividade, a gente
Como dizem muitos, fixa melhor, né? Eu não gosto desse fixa, porque dá a ideia da gente, parece que a gente fala que a gente decora, né? Mas o interessante é que a gente não só decora, mas entende, né? Então sobraram duas aulas. Geralmente eu deixo uma última aula para dúvidas, mas como quase sempre não entra ninguém nessa sala, eu vou fazer diferente. Como a gente já fez análise das duas atividades, falou da teoria hidráulica, da pneumática, agora é hora da gente aparar as arestas, né? Por assim dizer. E eu selecionei até alguns exercícios aqui, eu já tinha aberto aqui, ó, alguns exercícios extras, né? E tem também o conteúdo. Eu vou fazer vamos fazer uma espécie de estudo dirigido aqui, tá? Que a gente já viu? Vamos lá, de acionamentos, os óleos. Ó, como a gente já viu a parte da teoria pneumática e hidráulica, eu aconselho fortemente, gente, nesse capítulo aqui, ó, no 4, a gente analisar mais profundamente as válvulas, os atuadores. Por quê? Esse caderno aqui de exercício aqui, né, eu peguei de um colega aqui, que ele é engenheiro mecânico, ele dá aula aqui, e lá da faculdade onde ele fez, tem alguns exercícios interessantes. Tem esse daqui, ó, dispositivo de alimentação. Não sei se vocês viram aquele vídeo, deixa eu ver se o vídeo tá aqui, que é até do professor Renan, deixa eu ver, tá na biblioteca. Deixa eu ver se ele tá na biblioteca aqui. Infelizmente ele não tá. Mas enfim, a gente tem um sistema aqui que é o 4A, é a bancada, a mesma que vocês têm aí na unidade, né? São poucas unidades que não tem essa bancada. Na verdade, ela foi trazida para cá de forma que tenhamos pelo menos um dos modelos aqui, a unidade digital, né? Até para a gente gravar vídeos, fazendo procedimentos, né? O famoso procedimento operacional padrão, né? Procedimentos nos equipamentos. E esse aqui é um deles, na bancada na 4.0 aqui, ó. Esse dispositivo de alimentação, ele vai funcionando. Por exemplo, você tem aqui o produto simulando aqui na fábrica, né? E esse produto, deixa eu pegar eu separei as apostilas aqui. Aí simula aqui ó, o produto sendo alimentado nessa guia aqui, né? Esses chama paralelepípedo reto retângulo, né? Esses blocos aqui. Então, simulando como se fosse as caixas, né? De um sistema, por exemplo, ali na Cargill, você faz o invase de sachês, o invase de invólucros com, né, com extrato, com ketchup e outros derivados aí, né? Não é só, também tem legumes, né? Daí você tem as caixas que tem uma quantidade ali padrão, né? Por exemplo, desculpa, gente. Por exemplo, 20 unidades, né? Depois que a máquina, depois que vai invasando, vai indo na esteira, né? Ela seleciona 20, enche a caixa, passa por um lugar que faz o fechamento dela, né? E alimenta aqui, ó. Elas vão, né, descendo aqui
E por gravidade, à medida que ela vai chegando aqui nessa parte aqui do fundo, o pistão, ele faz um acionamento, tá? Igual tá aqui, ó, o funcionamento baseia-se no avanço de um atuador de dupla ação. Então a gente tem o cilindro aqui, né? A alimentação é de 24 volts aqui, né? Nós temos a válvula solenoide, nós temos o botão aqui, né? O aberto. E assim, a proposta é a gente, deixa eu ver aqui, dentro de um sistema, retornando em seguida à sua posição inicial. Então, o objetivo é na hora que ele, né, na hora que ele passa na hora que a válvula solenoide faz a alimentação aqui, né, ele passa dessa outra posição. Vamos ver se a gente está lembrando aqui, ó, tá vendo? A gente tem duas setas, então a gente já tem o quê? Quatro vias, né? Uma via para cada, a seta representa duas, né? Então tem quatro. A gente tem um bloqueio, o bloqueio ele é o quê? O bloqueio ele conta como uma, né? Então são cinco. Então eu tenho dois blocos, quer dizer que eu tenho duas posições. Então essa é uma válvula de é, é, é 5 barra duas vias, né? Vamos lá. Deixa eu ver se é possível. Porque tem alguns documentos que eles travam. Então vamos lá. Ele, olha, duas caixinhas, né? Duas posições. Aí cada um, ó, tem a mesma quantidade de vias. O bloqueio representa uma via, né? A seta representa duas. E a outra seta para baixo aqui, mais duas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, né? Então, é uma válvula de 5 barra, aí tem a posição, né? Duas vias. Lembrando que esse vias é do 5, tá? E o posição, a quantidade de posição que é o liga e desliga, ela fica subentendida, né? Então fica subentendida, né? A quantidade de posições, tá? Subentendida, quantidade de posições, basicamente liga e desliga. Se você perceber a alimentação aqui pneumática, ó, de ser hidráulica mesmo, mas ela tá com cara de pneumática aqui, ó. Você perceber o inicial aqui, ó, ele já injeta ar aqui no pistão. Vocês perceberem aqui, melhor jeito é a gente ir testando aqui, tá? Aí por que que eu aconselhei vocês a iniciar é porque basicamente a teoria de pneumático, hidráulico, eletrohidráulico, a gente já falou. Mas a gente precisa consolidar mais o quê? É, os elementos de comando, ó, válvulas, ó, válvula direcional. A gente só viu duas, né, basicamente lá da atividade. A válvula de duplação, né, e que é a de lógica E, lógica OU. E tem essas válvulas aqui, até algumas que elas funcionam, dependendo do jeito que você liga, elas funcionam do jeito, como se fosse a lógica e a lógica OU, tá? Vamos lá para página 82. Olha, ó, válvulas direcionais. A gente viu a nomenclatura, tá? Da quantidade de vias.
Isso que é de posição, né? Posições e as vias. Deixa eu só achar aqui a. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui a válvula de descarga. Motores pneumáticos. É, aquele tá bem técnica de construção. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. É dessa aqui mesmo, ó. É uma válvula. Ah, era isso que eu tava procurando, ó. Válvula reguladora de fluxo, né? Você tá vendo que tem a esfera aqui, ó. E aí, é porque o desenho não tá bem feito aqui, não, ó. Tá vendo? Aqui parece ser. Se vocês forem olhar nesses exercícios extra aqui, ó, essa válvula ela tá presente em praticamente todas as aplicações, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não tem uma aplicação aqui. Olha, ó, prensa com alimentação. Tá vendo que essa válvula reguladora de fluxo, olha, até nos métodos aqui, né, aquele método intuitivo, ó, ó ela de novo aqui. Então, deixa eu, vamos chamar aqui deixa eu pegar o pneumática, deixa eu só lembrar se é esse daqui mesmo. É o pneumático. Vamos criar aqui um documento. Vamos visão geral, tá? Que, ó, basicamente é a simultânea que a gente mexeu e a alternadora, né? Está vendo que essa válvula reguladora aqui, ó, ela está no cerne de praticamente. Eu vou até mover, girar ela de. Deixa eu ver aqui, girar 90 graus. Deixa eu dar um zoom. E vocês vão enxergar o desenho dela. É porque tá bem sutil aqui. Você tá vendo? Ó, parece ó, para esse lado aqui, ó, essa setinha, ela tá para baixo. Na verdade, é para os dois aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma direcional esquerda ou direita. Parece o carro. Tá vendo que a simultânea é alternadora, né? E eles utilizam bastante essa. Deixa eu limitar aqui o desenho. Que eu não sei se vocês percebem. Deixa eu desenhar com uma cor. Então, ela aqui, né? Só para vocês entenderem aqui, ó. Tem aqui esse nó, né? Esse aqui, ó, é um estrangulador. O estrangulador, ele faz uma restrição da passagem de fluido. Aí, quando eu falo fluido, não necessariamente é só líquido, tá? Pode ser o ar, tá?
E aí, quando tem a seta, geralmente, na maioria dos softwares, é o caso aqui do FluidSim, essa seta quer dizer que esse estrangulador, ele pode ser regulado, tá? Então, essa parte aqui, ó, tem um estrangulador, e o estrangulador ele pode ser controlado, tá? Geralmente quando é elétrico, a gente usa aquele dial, né? O dial que tem a resistência variável, tá? Que aí você pode ou aumentar a resistência ou diminuir a resistência elétrica, né? No caso. E aí, fazendo essa diminuição, esse aumento, eu posso, com o valor de tensão, né? Ou diferença de potencial, mas aí geralmente esse daqui, como é tensão contínua 24 volts, né? Ou seja, tem a referência 0 volts e positivo 24. Então, o potenciômetro, né? Ele é utilizado como se fosse uma torneira mesmo. E aqui, ó, é bem sutil. Não tem uma circunferência aqui, ó. Aí essa circunferência aqui, ó, é bem sutil, a seta, como se fosse um chapéuzinho, né? Uma casinha aqui, ó. E aqui é a restrição, porque ó, você tá vendo aqui que o ar ele vai passar direto aqui, ó. Vai ser regulado para empurrar o pistão para ele contrair, né? E aqui depois, na hora que você ligar nessa outra posição aqui, ó, ele vai retornar para essa outra posição aqui, ó. Quer ver, ó, vamos. Deixa eu pegar aqui a simulação. Ah, antes eu tinha guardado aqui para vocês duas aplicações interessantes aqui, tá, pessoal? A gente tem, antes, né, de eu mostrar aqui, agradecer aí o professor Fernandes aí, tá? Esse daqui é o aplicador, né? A gente está vendo aqui que é uma descarga aqui, né? De banheiro. E aí você pode fazer a aplicação. Está vendo que tem aqui ó, um fluido sobre pressão e tá vendo que ele passou essa parte aqui, encheu e ele está sob pressão aí, a pressão hidrostática. Na hora que você vira um copo e aí o ar que tem dentro dele, você afunda ele aqui na água, né? Por exemplo, que é o fio d'água. Você afunda ele aqui, a quantidade de ar que tiver, ele vai descendo, ele vai pressionando e fica uma quantidade de ar, tá? Quer ver? Ó, na hora que você dá a descarga aqui, ó. Aí, ó, na hora que chegou nesse ponto, ó, liberou, agora vai encher a caixa d'água, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele vai pressionando, abre a tampa. É o suficiente para entrar o detergente, né? Encher de detergente. Aí, ok, né? Encheu a caixa d'água novamente, vamos lá. Ó, aí quando perde a pressão, né? Ele libera o detergente aqui, né? E depois ele fecha, ele trava, enchendo novamente aqui de detergente, tá? Achei interessante. Esse outro aqui, ó, uma alavanca contrapeso aqui, ó. Aí agora, ó, se você vai acionando, vai parado em avanço, ó. Aí ele vai movendo o came é essa peça aqui, ó, esse pino, ele é semelhante ao que a gente tem no cinto paraquedista aqui, ó. E é bem semelhante ao dispositivo do freio de estacionamento, tá? O famoso freio de mão, tá?
Deixa eu. Vamos montar aqui rapidão. A gente tem a válvula aqui, né? E a gente vai precisar de mais de um compressor. A gente vai precisar de um manômetro, tá? Um cilindro de dupla ação. Aqui era só para vocês enxergarem essa válvula aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. É importante deixar. Beleza, 180 graus, a setinha tá para baixo. Gira ela 180 graus. Aqui é ambos. Ah, você tá vendo que tá por mesma posição. Quer ver? Eu vou apagar essa. Eu posso girar aqui, ó. Girar 180 graus. Agora sim, ó. Ela tá exatamente. Vamos pegar o pistão aqui, ó. Agora vamos criar a válvula. Como ela é 5 por 2, vamos pegar os 5 NVs aqui, tá? É porque eu dei um zoom forte aqui para vocês perceberem ele aqui, ó. Vamos transformar ela aqui. Ah, deixa eu. Vamos pegar logo as alimentações. Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Pegar as alimentações aqui, a referência 24 volts, referência 0, a válvula solenoide. A válvula solenoide, vamos chamar ela de Y1. Olha, Y maiúsculo. O botão normal aberto, chamar ele de S maiúsculo 1. Ok. Desligar aqui. Aqui, ó. Isso, vamos deixar o manual aqui. Válvula solenoide. Retorno por mola. O início dela tá ok. O recebimento, né? E o outro aqui. Aqui, ó, vou dar o nome de Y1, né? Agora eu acredito que dê para gente. Aqui, ó. Esse daqui, deixa eu ver, como é pneumático. Esse daqui, ó. Vou pôr esse escape aqui do jeito que estavam falando. Aqui. Fazer interligação. Não esquece de salvar, tá? Eu vou colocar na área de trabalho.
pôr aqui Ezer 101, tá? Vocês, como eu estou ministrando essa disciplina para várias turmas, eu vou colocar aqui o número da turma de vocês, tá bom? Só para eu ir lembrando. Agora sim, tá salvo. Vamos fazer a simulação aqui, né? Então, ó, válvula solenoide. Tá vendo? A estranguladora aqui, ó. Deixa eu ver o avanço. Olha, ocorre através do acionamento de um botão e o retorno desacionando o mesmo. Então, ó, se a gente. Como ele só está na válvula solenoide, né? Ele não tá igual quando a gente lembra quando a gente faz o selo, quando a gente faz o selo para quê? Lá na contatora ou no relé, né? Igual chama aqui. Ai, professor, a gente faz o selo porque ela tem retorno por mola e é para manter acionado. Isso mesmo. Aí por um CLP, né? O CLP você pode pôr um tempo ali, né, é porque é o seguinte, ó, o pistão ele vai avançar, tá? Ele vai avançar, o tempo, ele vai empurrar aqui essa caixa toda aqui, né, para cá, ó, empurrando essa caixa, empurra o bloco para cá, né? Então, ele empurra aqui, ó, e na hora, porque assim, é um tempo determinado. Você tá vendo? Se eu dou só apertadinho ali, mal vai, né? E a válvula estranguladora aqui, ela como é que é o nome aqui? Vamos dizer o nome que tá aqui, ó. É reguladora de fluxo unidirecional, ou seja, numa única direção, tá? Então, ela regula, inclusive, essa direção dessa setinha aqui, do unidirecional. Deixa eu agora aumentar um zoom, né? A gente enxergando aqui direito. Deixa eu diminuir aqui e aumentar, porque aí a gente enxerga aqui, ó. Eu posso acionar manualmente, né? Só para liberar. Vamos supor que engastanhou aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, atuar e aí deixar o pistão, né, todo para frente aqui, ó, para a caixa sair, né, e eu conseguir inclusive retirar ali, né, fazer a manutenção. Aí no modo normal, a válvula solenoide, o que que ela pode fazer? Ela envia um sinal elétrico, aí ela mesma aqui, ó, vai atuar, tá? Eu estou simulando aqui. E se eu tirar a válvula solenoide, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, a válvula solenoide não. Se eu tirar o acionamento aqui, ó, e agora simular, tá vendo que tá acionando? Isso aqui é como se eu fosse o CLP enviando um sinal elétrico aqui, ó. Então, na válvula eu tenho o retorno por mola, eu tenho a válvula solenoide, que você pode mandar o sinal direto para a válvula do CLP, por exemplo, até do painel elétrico ali, né? E acionar o pistão aqui para fazer o avanço, né, desse dispositivo aqui de alimentação, tá? E essa válvula reguladora, né? Ela tem esse estrangulador aqui para ela controlar o avanço, porque aqui na simulação, ó, né, ele vai
instantaneamente. E aí, o objetivo de colocar um botão aqui também, ó, agora vamos retornar o botão aqui, é porque não necessariamente eu preciso ir lá no painel fazer aqui, ó, no botão, né? Deixa eu voltar aqui, salvar. Eu não preciso nem fazer o acionamento manual elétrico, né? Ir lá no painel, ou então pedir para alguém enviar um comando para o CLP atuar, tá? Eu posso aqui com um botão no processo aqui, ó, fazer esse acionamento manual aqui na hora. Então tem três jeitos de eu fazer o acionamento. Aqui no processo em si, né? Liberando aqui o pistão para ou algo que tiver engastanhado aqui, né? Então, primeira possibilidade, no processo. Segunda possibilidade, lá no painel, né, no painel elétrico aqui, ó, faço o fechamento e aí ele aciona a válvula solenoide e ela aciona o pistão. Segunda opção. Terceira opção, o CLP ele envia o sinal para a válvula solenoide, tá? Ela tá com a tag aqui, ó, justamente para reconhecer. E aí, pela programação dele, ele vai fazer o acionamento do jeito que ele, né, que ele foi programado e do jeito que as válvulas reguladoras aqui, né, com esse estrangulador, ela também foi ajustada, tá? Deixa eu salvar aqui. Não, já tá salvo. Então é isso, pessoal. E aí, tem essa descarga que lembra que fica aqui a saída para o filtro, né? E aí você pode simplesmente, vamos supor que no processo é só mesmo manipulação nas esteiras, os braços mecânicos, né? E por exemplo, não é uma indústria, sei lá, de alimentos ou uma indústria aí que precisa ter uma asepsia, né, acima aí da média no ambiente, né? Ou, por exemplo, tem uma máquina lá que faz os microchips, né, que ela tem sistema pneumático, que é o sistema de ventosa, né, que a ventosa pega o wafer lá que são vários chips, né? E a ventosa pega, puxa, leva para outras câmaras. Além de acionamento elétrico, você tem acionamento pneumático lá. E aí o ar desse acionamento pneumático, ou talvez, dependendo da máquina, o fluido, né? Ele vai ser devidamente descartado, né? De forma a não poluir ali o ambiente. Lembra que numa máquina aí que faz chips, até comentei com vocês, aula passada, se não foi com vocês, foi outra turma. Um fio de cabelo, né, um pedacinho de linha de um tecido já é um problemão ali, né? Então precisa estar hermeticamente fechado a desvantagem do sistema pneumático e do sistema hidráulico é que os subprodutos aí eles não podem ficar ali no ambiente, né? E às vezes, e dependendo, não precisa de um filtro ali, só vamos dizer assim, de um cano ali de escape, né? Para o ar sair e você poder fazer o controle, né? Ou manual, né? Lá no campo, ou no botão lá no painel de comando, ou o CLP enviando aqui um sinal para a válvula solenoide, né? E atuando ele. Então é isso, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Salvar e deixar dentro da pasta de vocês, para eu lembrar que se a gente. Acho que ainda tem duas aulas ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda temos uma ainda.
Então a gente pode analisar mais exercícios aí na próxima aula. Você viu que essa válvula reguladora, né, com esse estrangulador aí, né, ou seja, com esse ajuste, é igual eu falei, né, no elétrico você usa um potenciômetro e varia a resistência elétrica para diminuir o fluxo de corrente ou aumentar, né? Que aí a corrente seria como se fosse a água, né? A água ali fluindo. E também nas válvulas aí, na parte mecânica aí, né? Na pneumática o ar e na hidráulica, né? Funciona como se fosse uma torneira mesmo, tá? Então a gente vai ter mais uma aula. Eu não sei se vocês vão poder aparecer na aula, tá? Mas aí essa vai ser para dúvidas, né, basicamente, e também eu vou resolver mais exercícios, tá? E esses exercícios estão na apostila aqui de apoio, tá? Então é isso, pessoal. Vou parar na gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?